Amigo internauta, nós estamos aqui no terceiro e último bloco dessa entrevista com o professor Yoshiaki Nakano, que foi secretário da Fazenda no governo Mário Covas, também foi consultor do Banco Mundial e é professor, diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Para dar prosseguimento, nós convidamos o Fernando Alecrim, para a pergunta. O atual governo federal assumiu como estratégia para romper o impasse entre os entes federativos apresentar projetos de mini-reformas tributárias, como se viu na tentativa de uniformização das alíquotas do ICMS do ano passado. Este poderia ser o caminho, na sua visão, ou o malogro do projeto de 2013 demonstra o contrário? Reforma parcial, fatiada ou radical? O que o senhor acha? Eu acho que é possível ainda fazer muita coisa sem reforma constitucional. Por exemplo, fazer uma limpeza geral nessa legislação. Hoje o Lobato mesmo estava comentando no almoço que o sistema puro de valor agregado foi totalmente desvirtuado. Cada norma que se cria desvirtuando, você cria furos, vazamentos que se multiplicam, né? E daí para cada vazamento você vai colocando novas resoluções e vão criar novas obrigações, nova burocracia e nova necessidade de fiscalização. Então nós estamos caminhando cada vez mais numa situação que é praticamente impossível. Então por isso é que quando a gente estava no governo, simultaneamente a gente está pedindo uma reforma tributária mais ampla, mas também ao mesmo tempo fazendo algumas mudanças na legislação que simplificassem o sistema. A Lei Candir, por exemplo, tem aquele aspecto que é controverso, né? Porque havia promessa do governo federal ressarcir os estados, se os estados deixassem de cobrar imposto sobre as exportações, né? Mas havia um aspecto fundamental, que era tentar tornar o ICMS um imposto de valor agregado verdadeiro, né? E calcular pelo financeiro. Quanto comprou, né? E quanto vendeu. Qual o valor agregado? Sobre isso se tributa. Deixa de criar exceção, faz uma regra simples, geral, e aí fica muito mais fácil de fiscalizar. Eu acho que esse tipo de reforma é mais fácil de fazer do que algo que envolve interesses dos estados, né, interesses da União, interesses contraditórios, interesses dos municípios, aí vira um inferno que nós não temos ainda uma liderança política capaz de fazer essa reforma tributária. Eventualmente vai surgir liderança no país, né, capaz de promover um grande entendimento, aí se faz a reforma tributária verdadeira. Então eu acho que a reforma tributária ideal virá com o sistema político ideal. Onde é que a gente tiver um grande político estadista, né? Com certeza, se Juscelino fosse presidente e se tivesse a disposição que ele teve para construir Brasília, para pegar a indústria automobilística do zero, tornar a 7ª indústria automobilística do mundo, cumprir as 32 metas que ele prometeu, se ele pudesse colocar reforma tributária, faria com tranquilidade. Porque ele é um grande líder e conseguir conciliar, né, e convencer, né, a classe política, convencer a sociedade que era preciso fazer, e com a energia ele conseguia fazer. Então, ou esperamos um acidente desse tipo, né, ou o processo vai ser mais demorado. É assim que eu vejo a situação. Então é difícil de você dizer, esse é o caminho, esse é o caminho certo. O ideal sempre existe. Aquilo que eu já disse, né, algumas vezes, que eu acho que devia ser um bom sistema tributário. Mas você tem que trabalhar sempre com o possível, né? Não com realmente aquilo que você deseja. Muito bem, nós estamos tratando da guerra fiscal e da gestão tributária com o professor Yoshiaki Nakano. E agora, uma palavra aí, o José Roberto Lobato. Acredito que a gente conseguiu viver na Secretaria da Fazenda talvez a maior revolução feita nos últimos anos no serviço público, né? Em São Paulo, acredito que certamente, talvez até em toda a experiência brasileira, né? Isso foi favorecido por muitas coisas, quer dizer, vontade política, e a oportunidade que oferecia uma questão de urgência, e a oportunidade que oferecia uma mudança em paradigmas, né? De tecnologia, globalização, e tudo mais, quer dizer, então a gente conseguiu viver lá, começar a aproveitar
a entrada da internet, e a gente foi um dos pioneiros a aproveitamento da internet, no oferecimento de serviços através da internet, sistema integrado de informações. Uma grande parte dos sistemas que nós temos hoje foram devidos àquele momento. Então foi uma época, sem dúvida nenhuma, fantástica. A questão toda que me provoca uma certa inquietação é que este processo todo, aparentemente, ele deveria ter uma continuidade. Quer dizer, porque a sensação que fica é de que houve uma espécie de apropriação. Essa modernização que foi colocada, né, por essa cunha tecnológica, né, ela foi, de uma certa forma, apropriada pelos governos, isso serve para o país inteiro, né, que participaram desse processo do BNAF, foram apropriadas com o único objetivo de promover o aumento de arrecadação, desvinculado da qualidade do tributo. Quer dizer, então, o programa de modernização, ele de uma certa forma pareceu que ele foi muito mais feito para defender as administrações tributárias da péssima qualidade dos tributos do que para enfrentá-la, para tentar fazer frente a ela. Então, a minha pergunta, na realidade, são duas. Quer dizer, isso, em primeiro lugar, isso é verdade, foi um processo consciente, foi decidido desta forma? E se foi assim, a modernização não pode ter sido combustível para prolongar e acelerar o processo de deterioração do nosso sistema tributário? Quer dizer, ela ter o efeito inverso, ela não poderia ter contribuído para essa deterioração? É uma pergunta que fica. Bom, primeiro agradeço as palavras aí sobre o meu pedido de gestão na Secretaria da Fazenda. E saiba que agora estou tentando fazer isso na Escola de Economia de São Paulo e diria com os mesmos resultados. A Escola de Economia de São Paulo hoje, ano passado foi avaliada como a melhor escola de economia do país, entre as 7.270 escolas avaliadas, em todas as áreas. Então, somos o primeiro lugar. Na pós-graduação também. Então, sempre onde eu vou, eu procuro fazer o melhor. Fiz o que era possível, né? Agora, eu acho que você tem uma certa razão, porque, na verdade, existe uma ideologia ou cultura que diz uma coisa muito errada, que diz o seguinte: despesa pública não dá para cortar, é muito difícil. O que é conversa? Conversa fiada. Basta você olhar um pouquinho os números e ir atrás o que está acontecendo, que você vai chegar à conclusão de que existe desperdício, existe pouco caso, existe corrupção, existe tudo, né? Atua cartéis do outro lado, etc. É só você abrir os olhos e se ver e só eliminar esse desperdício, corrupção, etc., que você já reduz enormemente o gasto do governo. Essa foi a prioridade do governo Covas. Vamos limpar, né? O governo gasta demais, gasta muito mal, então vamos gastar melhor. Isso é que foi feito. Agora, essa cultura prevalece no Brasil, e um dos argumentos é de que a receita é vinculada, não dá para cortar. Também é conversa, você corta mesmo, você pode cortar no geral, sem nenhum problema. Ligado a essa ideologia, digamos, que é alimentada certamente pelo setor público, que não quer que corte seus gastos, surgiu a ideia de que o único ajuste fiscal possível no Brasil é do lado da receita. E aqui em São Paulo, exatamente no meu período, a gente vê exatamente o contrário. Seguramos do lado da despesa, mostramos que era perfeitamente possível cortar, e não pouco, muito a despesa, aumentamos muito o serviço, aumentamos o investimento, né? E reduzimos a carga tributária. Eu me lembro muito bem de que quando eu estava deixando a Secretaria da Fazenda, o Clóvis Panzarini, que era coordenador da área tributária, me trouxe lá uma estatística. Olha, no seu período, você não fez, o governador não assinou nenhuma norma, nenhum decreto
não sancionou nenhuma lei que aumentasse os impostos. Assinou 174 normas reduzindo os impostos. E lembra que uma das primeiras leis que nós aprovamos na Assembleia Legislativa era: aumentou a arrecadação, corta-se a alíquota. Como não conseguimos atingir os objetivos daquela lei, o que nós fizemos? Fomos tomando uma série de medidas desonorando o setor produtivo. Então nós seguramos do lado da despesa, gastando muito melhor, com mais eficiência, e reduzimos a carga tributária do setor privado. Isso foi feito em São Paulo, nos outros estados não. E por isso que até hoje São Paulo, eu acho que tem uma situação muito melhor, né? E provavelmente uma convivência da Secretaria da Fazenda com o setor privado muito mais tranquila do que nos outros estados. Muito bem. Passamos aí a próxima pergunta para o Valente. É sobre a nota fiscal paulista. Esse programa foi implantado em 2007 para 2008 e já consumiu até agora cerca de 10 bilhões de reais só de custo direto, quer dizer, de devolução de impostos e prêmios, 10 bilhões de reais. Ele elevou a emissão de notas com CPF para o patamar de 34% das emissões totais. Isso não quer dizer que 34% das operações estejam sendo feitas com nota, porque esse é o total das emissões, 34% sobre as emissões. Sobre as omissões, ninguém sabe, sabe? O que não se emite de nota, ninguém sabe. Ele representa 34%. O PIB, poderia estar aumentando a arrecadação. A nota fiscal paulista, o CPF na nota, pode estar aumentando a arrecadação. Mas não é o que se verifica, porque a arrecadação cresceu de 2008 para cá, nos anos em que cresceu a ST. Nos anos em que a ST, a substituição tributária, se ampliou para uma série de produtos, antecipou fatos geradores, estoque, etc., e fatos geradores futuros, e aumentou a arrecadação. Após a inserção daquela base grande de mercadorias na ST, houve uma estabilidade no crescimento, ele mais ou menos colou no PIB. No último ano ele declinou, inclusive, porque ele foi apenas 0,9%, o crescimento real. Quer dizer, ele não chegou a alcançar o PIB. Ele é um pouco acima do PIB, se considerar o PPD e o PPI, mas sem o PPD, sem os parcelamentos, que nada tem a ver com a nota fiscal paulista, ele não chega. E a nota fiscal paulista devolve imposto sobre quem compra um veículo numa agência de automóveis, é um veículo zero, que ele é obrigado a pôr o CPF na nota, ele recebe um cupom para ganhar prêmios, e participa de prêmios. Mercadorias que ele compra na farmácia com substituição tributária, ele participa. E de quaisquer mercadorias que ele compra nos supermercados, que sempre emitiram nota, emitiram cupom, nunca ouvi falar de um supermercado que não emitisse cupom, ele participa ali com um dinheirinho. O senhor acha que esse tipo de gasto, assim, 10 bilhões de reais em 6 anos, não é um absurdo? Quer dizer, isso não depõe, em vez de estimular a cidadania, não depõe contra a cidadania? Quer dizer, um dinheiro público mal gerido, arrecadado e mal gasto? Eu creio que sim. Por isso mesmo, durante a minha gestão, foram trouxeras dezenas de propostas similares. Desde a repetição dos tradicionais, seu talão vale milhão, aquelas coisas todas, sorteios, etc. Sorteios e tal. E eu sempre fui contra essas medidas. Porque a informação que eu recebia, pelo menos naquele momento, é de que nenhum desses programas tinha aumentado a arrecadação. E por uma razão muito simples. Porque toda empresa constituída, passiva de fiscalização, emite um mínimo de nota fiscal. Porque tem algumas despesas pessoais, etc., que tem que... Se não emite na hora, o contador no final do mês bota lá um rapaz lá para emitir nota fiscal, né? E que, quando você verifica se esses programas ampliavam a emissão de notas, nada significativo, nada que implicasse aumento de arrecadação. É um bom marketing para o governo, isso não tem nenhuma dúvida. É uma boa propaganda política, né? Por isso mesmo eu nunca implementei.
sobre essa situação específica da nota fiscal paulista, é verdade que houve alguns avanços, porque hoje a informática facilita muito, né, fazer esse tipo de programa. Mas eu não conheço nenhum trabalho conclusivo realmente que tenha mostrado que ela trouxe aumento de arrecadação. Pode estar compensando os custos, mas não que tenha trazido aumento de arrecadação. Portanto, eu acho que esse é mais um programa típico, tá certo, em que o governo faz um marketing, né, junto à população, e em termos de eficiência fiscal, acho que não aumenta em nada. Muito bem, nós vamos ouvir agora o Lobato sobre o tema guerra fiscal e gestão tributária. Eu ia pedir para o senhor se colocar na posição hoje a partir de toda a experiência passada, né, tanto a experiência vivida dentro da Fazenda como a posterior, com tudo que a realidade trouxe, né, principalmente nessa área tributária, que é a que nos interessa mais de perto, mas que se o senhor fizesse o exercício de se colocar na posição de um diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo. Se o senhor tivesse numa posição como essa, e com esta experiência ganha no decorrer desses anos, quais seriam os pressupostos que o senhor colocaria para o financiamento de um programa de modernização dentro da Fazenda hoje? Eu acho que a primeira coisa que eu vincularia, digamos, os empréstimos, é que o fisco divulgasse todas as informações sobre os impostos e que fizesse estudos mostrando quem paga imposto no país. Isso dá um retrato transparente e a partir daí você pode pensar em reforma tributária. Sem saber claramente que impostos você arrecada, quem paga os impostos realmente, sobre quem incide, né, em última análise, a carga tributária, você não pode fazer uma boa reforma. E eu acho outra coisa fundamental é que se você divulga os dados, torna o cidadão muito mais consciente, e consciente politicamente. A verdadeira cidadania só aparece quando o cidadão sabe que está pagando imposto, sabe quanto paga e sabe aonde é que está sendo gasto o que ele pagou de imposto. Então, eu acho que, para mim, esse seria o primeiro requisito, que se eu tivesse na posição de Banco Interamericano, não interviria, né, num país, você deve fazer essa reforma, uma reforma assim, um assado. Eu acho que é muito mais importante e que cria realmente para fazer uma verdadeira reforma tributária adequada para cada país é criar essa transparência, a divulgação dos dados, multiplicar os estudos na área tributária. Fernando Alecrim para a próxima pergunta. O projeto de emenda constitucional 228 de 2004 foi um projeto de reforma tributária do primeiro mandato do Partido dos Trabalhadores no governo federal, com foco nos tributos indiretos, ICMS, IPI e ISS. Ele trazia alterações tais como a unificação da legislação do ICMS, a federalização de sua competência legislativa e judicial, além da mudança na sistemática de arrecadação para o destino. Considerando que, muito provavelmente, tais medidas levariam ao fim da guerra fiscal, elas poderiam ser vistas como vantajosas para o Estado de São Paulo ou haveria desvantagens também? Aí eu acho que havia desvantagens também, porque ao longo do tempo se tornaria um imposto mais no destino, né? Então, em termos de arrecadação, você perde. Mas eu acho que em termos de eficiência de arrecadação, ao longo do tempo, você ganharia muito mais. Acabando a guerra fiscal, eu acho que isso seria um grande benefício, não só para o Estado, como para o país, né? Porque, a rigor, o que a guerra fiscal está fazendo hoje, não é os Estados não estão conseguindo atrair novos investimentos. Consegue atrair empresas que estão localizadas nos Estados a transferir suas atividades. Eu recebi dezenas e dezenas de empresários querendo investir, principalmente empresas estrangeiras. Ele chegava na secretaria e dizia: o que vocês dão de benefício fiscal? Não damos nada, cumprimos a lei. Aí ele chega: mas o Estado de Minas me oferece isso, Rio de Janeiro me oferece isso, Paraná me oferece isso. Ele estava fazendo, na verdade, um leilão. Eles oferecem isso e eu não posso oferecer nada.
o que a gente oferece é uma infraestrutura melhor. Como infraestrutura física, logística, é função do Estado, se for um lugar adequado, fala com o governador decide e pode fazer asfaltar a estrada, se não for asfaltado, né? Ou puxar a energia elétrica e a água, né? Também é função do Estado. Isso a gente faz. Agora, não posso fazer mais nada. Ficava, a conversa acabava aí. Daí, no final da conversa, perguntar, agora, onde é que você vai decidir investir? Porque nós não vamos mudar nada. Ó, vou decidir, não vou investir. Porque não sei o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos. Se vier uma reforma, o que vai acontecer? Eu faço um investimento no Estado, porque o benefício que me dão é muito grande hoje. Mas em seguida esse benefício pode desaparecer. Cria insegurança, incerteza. Então o investimento ia para outro país qualquer. Ficar fora do Brasil. Então nós estamos perdendo por todos os lados. E tem maluquice totais do tipo isentar de ICMS importações. Você cobra do produtor brasileiro, quando é importado ele não paga. Isso é o maior absurdo que pode se imaginar em termos econômicos que um país pode fazer. É a mesma coisa você cortar o próprio dedo, né? Então eu acho que esse tipo de coisa precisa acabar. Mas eu acho que uma reforma, qualquer que seja, São Paulo acaba ganhando. E eu acho que a gente tem um grande problema que não sei se vai ser resolvido. O ICMS, que é o grande tributo estadual, na verdade, não cabe muito bem numa federação, quando um imposto de valor agregado, o processo de agregação de valor ultrapassa diversas fronteiras de Estado, se cria um problema infernal. Por isso, eu já cheguei a defender de que todos os impostos de valor agregado fossem federais, que o Estado tivesse outras competências. Aí teria que ser dentro de uma reforma tributária global, você reduz o imposto de renda federal, os estados e os municípios podiam criar imposto de renda integrado, federal, estadual, municipal, mas são as mesmas informações que você tem que dar, né? Pode ser até um sistema bem integrado que troca as informações. Você paga imposto de renda, paga uma parte para o governo federal, outra parte para o estado, outra parte para o município. Aí acaba a guerra de ISS. E esses impostos, que nitidamente os impostos não federativos, impostos de países unitários, fica por conta do governo federal. Aí, sim, você pode ter uma... como é na maior parte dos países, né? Muito bem. Gestão tributária e guerra fiscal com o professor Yoshiaki Nakano, da Fundação Getúlio Vargas. Passo a palavra ao José Roberto Soares, Lobato. A gente sabe a sua capacidade de análise estratégica, se quiser, que o senhor está agora mesmo na primeira pergunta que fez, já deu uma pista de por onde, dentro das circunstâncias atuais, por onde poderia começar um processo de reforma, falando da reforma orçamentária, que era, me parece, a área de menor resistência dentro disso. Na Fazenda, se eu não salvo engano, né, o senhor fez a opção pelo impacto, pela reforma, pegando pelo impacto tecnológico, né? Fazendo uma mudança tecnológica profunda que traria mudanças posteriores. A minha pergunta agora não passa por aí, quer dizer, eu queria explorar a questão das possibilidades de mudança em todo o cenário. Quer dizer, a gente teve, o senhor falou disso, né? Esse ambiente que foi marcado por aquelas manifestações de junho passado, que mostra uma certa insatisfação generalizada, meio difusa, né, na população. Isso não poderia ser uma variável para provocar essas mudanças que exigem uma reforma política, uma reforma tributária dentro do país? Quer dizer, a gente ter isso como uma variável, quer dizer, a falência desse modelo, ele não poderia ser um fator indutor para essas reformas? Por isso eu sou otimista. Como surgiu essa classe C? E a classe C é uma característica fundamental, é de que é uma classe que demanda por interesses, digamos, pragmáticos. Quer o quê?
emprego melhor, acesso melhor à moradia, equipar melhor a sua casa, ter educação melhor para os seus filhos, ter saúde, segurança e ter segurança de que os seus filhos vão ter emprego. São coisas muito práticas, pragmáticas, isso é que interessa realmente. E é com esses parâmetros que ele julga os políticos. Então, o que eu diria é que hoje no Brasil existe um descompasso total entre a demanda dessa grande classe da população, que é mais do que 50% da população hoje. É a população que decide eleições, né? E a classe política e o sistema político que não se conversam. O PT é um partido ainda muito ideológico, não se tornou pragmático e tem um viés muito grande ideológico de achar que a intervenção do Estado resolve tudo. O PSDB, de certa forma, é um partido de elite, né? Para a classe média tradicional, voltado para a elite. E aí tem uma série enorme de outros partidos que, né, você não sabe exatamente o que é. Mas não vejo o sistema político respondendo a essa mudança, grande transformação que está passando a sociedade brasileira. E com certeza é exatamente essa mudança que vai demandar uma mudança da classe política. Por quê? Porque nós estamos em regime democrático e é essa classe que vai dizer quem vai ser o próximo presidente, né? E cada vez mais vai ser seletivo para votar também nos seus deputados e senadores. O que nós sabemos é que essa imensa massa da população brasileira está manifestando por todos os lados e que está descontente com a situação. E veja bem, o fundamental é entender que essa classe é a classe que foi mais beneficiada. Grupos enormes da classe D e E ascenderam para C. Estou dizendo, nós ascendemos, mas não basta isso. Nós queremos o quê? Um sistema mais justo, um sistema mais transparente, menos corrupção, né? Menos trabalheira, e que o governo realmente bote sua máquina para funcionar para a população. Essa é a grande demanda, esse é o grande motor de mudança que está aí já lançado. E, infelizmente, a classe política parece que não enxerga bem as coisas. E esse descompasso é que gera todas essas manifestações que nós vemos diariamente nas ruas. Muito bem. Antônio Sérgio Valente, ele encerra esse terceiro bloco, entrevistando o professor Yoshiaki Nakano, da Fundação Getúlio Vargas. Com a palavra, Valente. Uma pergunta, para finalizar, uma pergunta com pimenta. A onda do downsizing, que era do Estado mínimo, né, da ideologia do Estado mínimo, que estava na moda no tempo da reestruturação da CAT. O senhor parece que a esposava, tanto que teria afirmado que com 500 AFRs tocaria a Secretaria da Fazenda. Na época isso foi assim um choque para nós e tal, aquela coisa. Ainda hoje, lembra? Mas o senhor acredita hoje, dado o momento atual, não naquela época, mas hoje, com toda essa parafernália, esse manicômio fiscal que se transformou o sistema tributário brasileiro, em especial o ICMS. Acho que o maior manicômio está no ICMS. Com a substituição tributária, com os ressarcimentos, milhares de planilhas de ressarcimentos, porque um estado lá da Bahia retém o AST para São Paulo, presumindo que o fato gerador vai ocorrer aqui, mas a mercadoria não é vendida aqui, é vendida em Minas Gerais. Então você tem que ressarcir o que pagou lá, cobrar de novo, é uma loucura. Créditos acumulados que devido às exportações que tem que se apreciar, as notas frias que agora estão sendo emitidas na plataforma eletrônica da própria Secretaria. Então, a Secretaria tem que ter operações quebra-gelo a todo instante e rápidas no gatilho, porque senão aquilo se alastra muito mais rapidamente até do que antes. Enfim, toda essa parafernália, o senhor acha que hoje seria possível um estado mínimo de 500 FRs ou para ter 500 FRs, é preciso mudar tudo isso, pagar, deletar e passar, começar do zero? Eu acho que é possível, sim. Até com menos. Até com menos. Desde que você faça as mudanças necessárias. E o que eu basicamente sempre disse, e continuo afirmando e acredito hoje estou mais convencido hoje do que no passado,
Com a tecnologia que nós temos à disposição, é perfeitamente possível montar um sistema muito mais eficiente, muito menos complicado e que arrecade melhor. Só para retomar aquilo que eu já disse, o Lobato colocou muito bem que o sistema de valor ICMS, que é valor agregado, foi para as cucuia. Virou uma loucura, praticamente uma empresa que cada empresa tem uma legislação. Aí você vira uma maluquice que não tem fim. Começa a aparecer um monte de vazamento e cada vazamento que você tenta fechar bata mais resoluções e o número de resoluções da Secretaria deve estar multiplicando cada vez mais. Bom, então como é que a gente tem que inverter esse processo? E como é que eu inverto esse processo? É a nota fiscal eletrônica. Era a sua origem, que foi plantada na minha época. E também a fiscalização setorial. Se eu chegar a um sistema em que o grosso das transações do Estado está no computador da Fazenda, porque toda a nota fiscal emitida para todas as empresas vai lá para registro do computador da Fazenda. Isso eu já sei que hoje é perfeitamente possível e se faz. Cada empresa que eu vou fiscalizar, o que eu preciso pegar? Quanto ele registrou, escriturou que vendeu. Aí eu consolido todas as vendas para essa empresa, eu sei qual a entrada e qual a saída. Em outras palavras, eu crio um banco de dados na Secretaria da Fazenda, isso custa um custo ínfimo, baratíssimo em relação a essa loucura que você criou para fiscalizar, em que eu faço a contabilidade de cada empresa fiscal, contabilidade de ICMS, está aqui, você entrega todo mês para cada empresa essa contabilidade. Você comprou isso, vendeu isso, o valor agregado é tal, você tem que pagar tanto. E por isso eu não preciso tanto fiscal. E boa parte da fiscalização pode ser feita eletronicamente. Se tiver fraude, etc., você rastreia eletronicamente, você vai encontrar. Então é preciso muito mais inteligência alimentando esse sistema de informação do que pessoas correndo atrás das empresas, né? E pessoas inventando resoluções e controle cada vez mais sofisticado, mais particularizados, que torna algo realmente impossível. Então, um dia, que eu acho que não é muito distante, nós vamos acordar de que nós estamos fazendo uma loucura. E que é muito melhor botar os conceitos básicos originais e simplificar o sistema. E aí você faz tudo. E não quer dizer que os fiscais vão perder emprego, porque tem muitas outras funções importantes que precisam ser executadas. É que hoje, por exemplo, se forem implantadas as regras atuais da submissão tributária, por exemplo, são margens tributárias sobre 70% das mercadorias, para 26 estados diferentes, cada qual com suas margens diferentes. Eu tenho a impressão que se isso for colocado num computador, dá pau, porque não tem como, o mesmo código de mercadoria, ele tem 26 tratamentos tributários diferentes. São 26 margens tributárias diferentes, mutáveis, porque isso muda a cada 1, 2 meses, conforme as pesquisas que cada estado vai fazendo das MVAs. Então isso vira uma loucura, quer dizer, mesmo esses dados nacionais, né, fica difícil controlar. A própria plataforma eletrônica nossa de emissão vem sendo usada pelos contribuintes como instrumento de fraude. Quer dizer, para emitir notas frias documentadas. Botam um laranja, um testa de ferro na empresa, emitem, fraudam, passam aquele crédito, transferem. Então, quer dizer, é um sistema que ele também está ligado, acredito, não sei se o senhor poderia apreciar isso, à nossa cultura. Né? A nossa cultura é um pouco aquela da lei de Gerson, quer dizer, o brasileiro sempre arruma um jeitinho de levar vantagem, de tentar tirar um partido daquilo que está sendo oferecido, está tentando fechar uma brecha, ele vai lá e tenta abrir de outra forma. Não sei se o senhor vê dessa forma que é preciso, para usar uma expressão que um palestrante, não me lembro quem, acho que foi o Márcio Verdi, usou no seminário internacional aqui da Fresp, ele usou a seguinte expressão: com os meios eletrônicos atuais, nós estamos caçando no zoológico. Quer dizer, nós caçamos a informação que consta lá. Agora, a informação que não está no zoológico, que está na selva da economia, nós perdemos. Essa informação
o fisco não está mais acessando. O fisco está tão preocupado em fazer cruzamento do bicho que já está no zoológico, que ele perdeu a selva, ele perdeu a visão da selva. Ele está ali metido naqueles números, naquelas planilhas e ressarcimentos e não sei o quê, e ele se perde da selva, ele deixa de ser caçador da selva. Então eu não sei se o senhor vê dessa forma, que a sociedade, de um lado, ela usa os instrumentos que a gente cria a seu favor, a seu benefício, e nós ficamos assim um pouco defasados nisso. A gente acaba não fazendo esse uso que o senhor diz, né? Aperfeiçoar, usar o instrumento ali disponível, o arsenal atômico da informação eletrônica a nosso favor. A gente fica caçando com estilingue ainda. Mas é porque, na verdade, as instituições, o sistema tributário está desenhado de uma forma errada. Você cria uma carga tributária absurda, estimula, obriga o contribuinte a encontrar uma saída, solução. Para sobreviver, ele tem que sonegar. Isso que eu sou contra. Segundo ponto importante, quando você cria imposto de valor agregado, você é um sistema em que o comprador tem todo o interesse que o vendedor tenha pago imposto. E por isso é que é um sistema que funciona em todas as partes melhor do que muitos outros impostos. Aqui no Brasil, quando você introduz substituição tributária, por exemplo, você está descaracterizando totalmente esse aspecto. Você está tornando praticamente um imposto, como é que chama? Um único estágio. Unifásico. Unifásico. Tudo então você vai criar um monstro. Tudo na indústria, que é pior. Jogar tudo uma loucura. Aquele indivíduo que caiu por azar, ele tem que pagar, ele vai querer encontrar alguma solução, porque ele não aguenta. Então você vai começar a criar um conjunto enorme, uma máquina imensa para fiscalizar, de um problema que o próprio governo criou. Então tem que fazer essa limpeza geral, né? Legislativa, etc. E pensar num sistema tributário que as pessoas pensem de uma forma diferente. É melhor pagar direitinho o imposto, que vale a pena porque você reduz a sua carga, né? E você pode ter, né, exercer o seu negócio com toda tranquilidade. E não aquilo que você torna obrigatório, digamos, a sonegação. Sim. Tributa, torna obrigatório. Daí vem o Estado e cria anistia, né? A anistia nesse país virou coisa praticamente com calendário, né? Cada eleição tem. Tem problema de. Estamos com receita ruim, vamos fazer uma anistia fiscal. Aí quem paga é o otário, né? Então eu acho que você cria um desestímulo imenso para que as pessoas cumpram corretamente as leis tributárias. Então essa é uma questão que os economistas sempre estudam, criar incentivos corretos, né, e mecanismos para que induzam as pessoas a fazer o certo. Para diminuir a propensão a sonegar. Exatamente. Porque aí se você criar essa tendência, você não tem fim. É a mesma coisa, se você torna o crime a impunidade criminal, isso vai multiplicar, não vai ter fim. O dia que o crime for todos penalizado, seja menor, seja quem for, vai se resolver o problema do crime. Se tiver impunidade, você vai estar estimulando rigorosamente. Muito bem. Nesta sequência de 3 blocos que tratamos, no primeiro bloco, perspectivas econômicas do Brasil. No segundo bloco, economia e sistema tributário. Nesse terceiro bloco, guerra fiscal e a gestão tributária. Agradeço ao entrevistador Lobato, ao Valente, ao Alecrim, em especial ao nosso entrevistado, o professor Yoshiaki Nakano, a quem agradecemos pela sua gentileza de nos conceder essa entrevista, e que foi uma verdadeira aula de economia, de gestão tributária, guerra fiscal, assunto que o internauta tem muito interesse em conhecer, e tenho certeza que os nossos amigos internautas assistiram a uma verdadeira aula dos assuntos abordados. Então, em nome da Fresp, agradeço aí a sua presença, professor. Sempre é uma honra muito grande recebê-lo em nossa casa. E aos nossos colegas entrevistadores, os agradecimentos também
pela vossa participação. Muito obrigado. E as suas considerações aí para o fechamento desses 3 blocos. Bom, para mim foi um grande prazer poder debater com vocês, né? É evidente que não consegui responder todas as questões, mas fiquei muito feliz com o nível, né, das perguntas feitas, os problemas levantados, que eu acho que são realmente relevantes, e também aprendi muito com as colocações que vocês fizeram. E queria agradecer ao Teru, presidente da Afresp, né, de gentilmente ter cedido esse espaço para eu poder dar a minha opinião. E fico feliz também para rever alguns antigos colegas, né, de trabalho, né, que estão aqui batalhando ainda pela mesma causa, né? É isso aí. Sempre é uma honra recebê-lo em nossa casa, professor, e mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e nos conceder esta apreciável entrevista. Muito obrigado.